Eu vou... Aí, ó, entrou. A Naira entrou. Pensei que você ia jantar, Naira, mas tá tudo bem. Eu tô pegando até no pé da Naira, coitada. Então, ó, o que eu quero passar para vocês é conceito de ácido, base, sal e óxido, que são funções inorgânicas, e um pouco das funções orgânicas e classificação de carbono, nomenclatura, esses rolê tudo aí. Só para vocês conseguirem identificar o que é uma função inorgânica e o que é uma função orgânica. Por tese, gente, a química ela vai ser separada entre orgânico e inorgânico. E o que a princípio eles falavam que era isso? Tudo que era inorgânico não era produzido pela natureza, e tudo que era orgânico era produzido pela natureza. E a questão disruptiva foi que um composto que a gente conseguiu produzir ele de forma inorgânica, ele era um composto orgânico. Era a ureia, que está presente na urina. Então, ela pode ser produzida tanto de forma orgânica, através de organismos vivos, que somos nós, como de forma inorgânica. Então, foi aí onde teve um pouco da quebra da ideia de química orgânica e química inorgânica, porém, ela ainda é separada. Na química inorgânica, né, que é onde estão as funções orgânicas, a gente vai ver um pouco dessa noção. O primeiro que a gente vai identificar aqui são a função ácida, né, os ácidos. Quais são as principais características dos ácidos? Todos eles vão liberar H+. Como assim todos eles vão liberar H+? Eu coloquei aqui, aqui, ó. Ele sempre vai ter um hidrogênio na frente. Então, esse hidrogênio, toda vez que ele se dissociar, ele vai formar um H+. Aí a gente vai entrar nos conceitos de ácido e base de arrênios, ácido e base de broncetilor. Para mim, isso é papo furado. O que vocês têm que identificar numa função de ácido? As principais características, ou seja, toda substância que dissociada, que quando eu separo ela da molécula, ela libera um H+, ela vai ser um ácido. Todo ácido vai possuir um sabor azedo, né, amargo, um sabor mais ruim. Então, o limão é o principal exemplo de um ácido, porque toda vez que a gente chupa um limão, a gente faz careta. Quem não faz careta não é uma pessoa normal. Eles vão modificar a cor dos indicadores ácido-base. Isso me faz lembrar que eu fiz uma aula de pH para vocês e não dei, mas a gente vai ter que resolver esse problema. O que são esses indicadores ácido-base? Eles vão mostrar para mim quem tem caráter ácido e quem tem caráter básico. Então, ele vai poder mostrar para mim, em forma de número, quem é ácido e quem é básico. Todo ácido ele vai conduzir corrente elétrica em solução aquosa e ele vai reagir com base, né, com outras substâncias. As principais substâncias que reagem com ácidos são bases, produzindo sal e água. Então, vai existir uma reação que eu tenho um ácido mais uma base, eu vou formar um sal mais a água. Então, aqui a gente vai conseguir identificar quem é ácido, quem é base e quem é o sal. Tá? Para vocês não ficarem perdidos toda vez que vocês vêem uma reação, né, que a gente aprendeu o balanceamento, vai ter o lado do reagente e depois o lado do produto. Eu quero que vocês identifiquem no reagente quem são aqueles componentes, né? Se aquilo lá é um ácido, é uma base, é um sal, é um óxido, e o que está produzindo. Se em tese for um ácido mais uma base, a produção vai ser sempre um sal mais água. Se for diferente disso, vai ser um produto diferente. Como que a gente vai identificar os ácidos, né? O primeiro que eu falei para vocês aí, sempre vai ter um H+, um hidrogênio na frente, né? Não necessariamente um H+, mas um hidrogênio. Então, quando eu falo assim, ó, HCl tem um hidrogênio na frente, então é um ácido. Toda molécula que tem um hidrogênio primeiro vai ser caracterizada como um ácido. E ela pode ser classificada como um monoácido, se eu tenho só um hidrogênio, diácido, se eu tenho 2 hidrogênios, triácidos, se eu tenho 3 hidrogênios, e tetrácidos, quando eu tenho 4 ou mais hidrogênios, certo?
Mas isso é para questão de identificação, gente. Se a pessoa falar assim, se no Enem falar assim, ó, um monoácido, vocês vão saber que é um único hidrogênio, que vai ter só um hidrogênio. E depois eles dão as opções lá, alternativa. Supondo que a A seja essa, a B seja essa, a C seja essa e a D seja essa. Entendeu? Se falou que é um monoácido, só tem um hidrogênio. Então, vocês não precisam. Aí, se eles falassem, ó, um monoácido reagiu com tal base formando um sal mais água. Quem é esse monoácido? Monoácido, um hidrogênio só. Então, vocês vão identificar quem é esse monoácido e escrever a alternativa correta. Então, é bom vocês entenderem isso aqui, porque se aparecer algo parecido, né? Ou se aparecer alguma coisa que vocês possam ter um raciocínio em cima disso, é bom vocês entenderem. Com a presença ou não de oxigênio. Alguns ácidos podem ter a presença do oxigênio, e o exemplo aqui, ó. Deixa eu subir aqui, ó. E o exemplo aqui, ó, é quando eu tenho hidrácidos. Hidrácidos é só hidrogênio e uma outra molécula, sem o oxigênio. E os oxiácidos vai ter o hidrogênio primeiro, uma molécula e o oxigênio depois. Os exemplos aqui, ó. HNO3, HSO4, H2SO4, H3PO4. E já os hidrácidos, ó, só o hidrogênio e um outro elemento qualquer da tabela periódica. Beleza? Depois, quanto à sua força, como que a gente vai saber se aquele ácido é um ácido forte ou é um ácido fraco? A gente vai fazer a seguinte continha. A gente vai pegar o número de átomos de oxigênio e vai subtrair o número de átomos de hidrogênio. Se esse resultado for 2 ou 3, esse ácido é forte. Se o resultado for 1, o ácido é moderado. E se o resultado for 0, o ácido é fraco. Vamos fazer aqui com os exemplos que a gente tem aqui, ó. Ó, H3BO3, um triácido, né? Eu vou pegar os 3 oxigênios menos os 3 hidrogênios. Então, eu vou ter 0. Esse vai ser um ácido fraco. Quando eu não tenho o oxigênio, né? Eu coloco 0, HCl, 0 menos 1. Então, vai ser 1. É considerado um ácido moderado. E vamos ver um próximo aqui, ó. H4P2O7. Então, eu tenho 7 oxigênios menos 4 hidrogênios. Eu tenho 3. Então, esse ácido aqui é um ácido forte. Depois disso vem a nomenclatura. Como que a gente escreve o nome de um ácido, né? Então, vai ter sempre o prefixo ácido, o nome do ânion, aí a gente vai ter que identificar que ânion que é esse, e o hídrico no final. Então, todo ânion, ele vai terminar com eto, né? Cloreto, brometo, sulfeto, iodeto. Então, vocês vão trocar o eto pelo hídrico. Beleza? Então, se eu tenho o HCl, que é um exemplo que a gente está usando. O HCl, o ânion dele é o cloreto. Então, aí eu só coloco aqui, ó, clorídrico. Então, vai ficar ácido clorídrico. E essa próxima nomenclatura aqui, deixa eu ver, é em relação ao NOx, né? Então, se o NOx do elemento, né? Do elemento que está no meio, não precisa ser toda vez que eu tenho um oxi, aqui é toda vez que eu tenho um oxiácido. Eu tenho um oxiácido, ou seja, eu vou ter o hidrogênio, vai ter um elemento da tabela periódica e depois o oxigênio. Toda vez que eu tiver o NOx, né, desse elemento aqui do meio, ó, desse aqui, ó, desse elemento aqui do meio, ele for
mais 2 ou menos 2, então vai ser ácido hipo, o nome do elemento, e o oso no final. O exemplo aqui, ó, HClO, ácido hipocloroso. Se o NOx for 3 ou 4, ácido, o nome e oso também, ó. Ácido cloroso, ácido sulfuroso. Se o NOx for 5 ou 6, na hora da gente calcular o NOx, vai se terminar com ico. E se for 7 também vai terminar com ico. Beleza? Essa parte aqui ela é mais chatinha mesmo. Ela é bem pé no saco mesmo. Só que eu quero que vocês lembrem de uma coisa, de uma frasezinha. Não sei se vocês viram isso na escola, mas eu vou usar a parte que está em branco, que eu não consegui fazer. E vou escrever isso aqui. Eu quero que vocês guardem na mente de vocês sempre, porque vai ajudar na hora de determinar a nomenclatura do elemento. Beleza? Quem já viu essa frase? A tia aqui é velha, gente. O que eu quero que vocês lembrem dessa frase? Vocês colocam essa frase na cabeça de vocês, que coisa à toa vocês lembram. Mosquito teimoso, eu te mato, eu te pico, eu te meto no vidrico. Então, oh, meu Deus, deixa eu apagar aqui e escrever o mosquito de novo. Ó. Sim, é basicamente isso, gente. Então, vocês gravam essa frase, mosquito teimoso, eu te mato, eu te pico, eu te meto no vidrinho. Então, vocês vão pegar as últimas letras, né, do mosquito, vocês vão pegar o ito, do teimoso, vocês vão pegar o oso, do eu te mato, você vai pegar o ato, eu te pico, você vai pegar o ico, e eu te meto o eto, e no vidrico, o hídrico. Então, toda vez que vocês veem aqui, ó, o ácido, o exemplo que eu dei lá, é de ácido clorídrico. Então, o clorídrico, ele termina com hídrico. O ânion, né, que vai ser o Cl, beleza? E assim, abrir o áudio. Quem que quer falar? Pode falar. Aí, o que acontece? Toda vez que vocês vê algum ácido, tipo assim, o nome de algum ácido, ácido sulfuroso, aqui, ó. Não, eu pensei que queria falar. Aqui, ó, ácido sulfuroso. Aí, o ânion dele vai ser o sulfito. Então, por isso que é bom vocês colocar toda vez que falar prefixo, infixo, essas coisas, ou se não, se falar assim, ó, o ânion sulfeto. Aí é esse aqui, ó. Vai dar origem ao ácido sulfídrico, entendeu? Para vocês conseguirem saber qual é o nome do ácido já com o ânion, sem precisar de nada, sabe? Só com a frasezinha do mosquito. Printem a tela da minha letra linda. Vou deixar vocês printar, tá? Só não vou deixar vocês levar para fazer o Enem. Posso apagar? Autorização para apagar?
Então, vamos. Raíssa, você printou a tela, Raíssa? Ou você tá igual a Naira? A Naira agora ela já jantou, ela tá prestando atenção na aula. Sim, eu printei a tela. Você não falou nada? Desculpa. Vamos para as bases. Ai, gente, eu vou sentir saudade de vocês. Dá trabalho fazer aula? Dá, mas eu vou sentir saudade. Qualquer coisa, a gente abre uma call, qualquer dia, a gente só fica. A gente faz um grupinho no Discord pra conversar de vez em quando. É isso. Só para matar a saudade. Então, vamos lá, ó. Base ou hidróxido? A Nara, não fica chateada comigo, não. Você mora no meu. Vou até abrir a câmera aqui, ó. Vou fazer um coração para você. Deixa eu desligar o meu áudio e ligar esse outro, porque aí a minha cara aparece. Olha o que eu tô fazendo em vez de dar aula. Não consigo tirar meu áudio. Acho que eu vou me mutar. Desativar mudo. Viu? Os melhores alunos, com certeza. Sincronia de quê, João Vitor? A Naira também fez um coração? Meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Então tá. Vamos lá, gente. Deixa eu desligar minha câmera aqui e o áudio. Continuemos. É isso, Brasil. A aula direita a gente não dá, não, mas a gente tenta se divertir. Porque química é divertida. Vamos lá, gente. Base ou hidróxido vai ser toda substância que vai liberar um OH, ou seja, elas vão ter um OH no final. Se os ácidos têm um hidrogênio no início, as bases têm um OH no final. E por que a reação de um ácido com uma base forma sal mais água? Está explicado aí. O hidrogênio que libera do ácido junto com o OH que libera da base, formando a água, e o restante a gente junta e faz um sal, não importa qual seja. Eles possuem, as bases também têm sabor amargo, só que o sabor delas são adstringente, ou seja, repuxa na boca. Quando a gente chupa caju, quando a gente come banana verde, é esse mesmo gosto. As bases também vão modificar a cor dos indicadores ácido-base, então eu vou conseguir fazer uma escala de indicador, né? Quem que é mais ácido e quem que é mais básico, de acordo com o caráter da substância. Também conduzem corrente elétrica, só que elas conduzem quando estão fundidas, ou seja, eu tenho uma substância no estado líquido igual a pilha, a eletrólise, que eu expliquei para vocês, do NaCl, ele está fundido, então eu tenho o elemento no estado líquido, ou o elemento dissociado, né, diluído em água. Então, dessas duas formas, elas conseguem conduzir energia elétrica. Reagem com ácidos, produzindo sal e água, e na maioria das vezes não são corrosivas e reagem com... Não, na maioria das vezes elas são corrosivas e reagem com metais. Eu já lá ia falar. A gente tira a soda cáustica, que é o nosso hidróxido de sódio. Mas são todos corrosivos, eu criei errado. Então, quando a mãe de vocês fala assim, vou comprar uma soda para limpar essa casa, sei lá se a mãe de vocês usa soda para limpar a casa, tirar a gordura, lembra que ela tá corroendo até a mão dela, coitada. A mão da gente fica lisinha, uma beleza, né? Mexe com só da mão fica lisa, coitada. Mal sabe ela que tá tudo corroída. Ô, dó. Como que a gente vai identificar as bases, né? Elas vão possuir o OH no final e elas também vão ter a mesma classificação igual do ácido, só que com monobases, né?
Monobase é a que possui apenas uma hidroxila. Hidroxila, toda vez que falarem hidroxila, é o OH. Então, toda vez que eu tenho o NaOH, que é o hidróxido de sódio, ele é uma monobase. Uma dibase, ela vai possuir 2 OHs. E aqui, ó, o OH sempre vai estar entre parênteses com um número pequeno embaixo. Porque eu não posso colocar assim, ó. O2H2, O3H3, certo? Eu sempre tenho que colocar o OH unido, porque ele vai dissociar e formar uma única molécula. Eles não vão separar. Então, por isso que eu coloco entre parênteses e o número do lado. Beleza? Tribases possuem 3 hidroxilas, né? 3 OHs. E tetrabases possuem 4 hidroxilas, ou 4 OHs. A sua solubilidade em água, gente. Como que a gente vai ver a solubilidade em água? As únicas solúveis em água são o hidróxido de amônio e o hidróxido dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, exceto o magnésio. Os outros hidróxidos de outros metais, eles são insolúveis. Então, alcalinos é família 1A. A família 1A é... Hoje li na carta que Rubídio casa com França. Depois, a família 2A são os alcalinos terrosos. Bebi, o magnésio não entra, porque o magnésio ele não é solúvel. Bebi magnésio não. Caguei estrôncio no bar do rádio. Certo? Então, todos os hidróxidos, hidróxido de, aqui é lítio, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio, hidróxido de césio, hidróxido de frâncio, hidróxido de belírio, hidróxido de potássio de novo, alguma coisa eu fiz errado, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, hidróxido de rádio, certo? Todos esses hidróxidos aqui são solúveis, o restante são insolúveis. O que mais? Quanto ao grau de dissociação. Como que a gente vai medir esse grau de dissociação? Toda vez que as bases fortes, os hidróxidos iônicos são solúveis em água, como o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Então, todos os hidróxidos, né, que são solúveis, eles são bases fortes. Então, todos esses hidróxidos que a gente falou são hidróxidos fortes. E são bases fracas, os hidróxidos insolúveis em água e o hidróxido de amônio. Então, o restante dos hidróxidos que não são solúveis são bases fracas e o hidróxido de amônio. Como que a gente dá a nomenclatura das bases, né? Quanto forte e fraco, em que sentido? Forte e fraco no sentido assim, ó. Quando você vai... Vou usar esse exemplo serve para os dois. Quando você vai tirar uma gordura do fogão, uma gordura que está impregnada, aí a sua mãe fala assim, eu vou usar a soda. A soda é um ácido forte, porque essa gordura já está impregnada há muito tempo e eu preciso de alguma coisa com uma ação forte para poder quebrar aquela gordura, para eu poder fazer essa limpeza pesada, certo? Então, se eu usar uma base forte, ela vai dissolver aquela gordura de uma forma mais rápida do que se eu usar uma base fraca, certo? A mesma coisa é com o ácido. Eu vou dar o exemplo do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele é altamente corrosivo em materiais orgânicos. Então, se o ácido sulfúrico cair na tua mão, você lava a sua mão, senão ele vai comer a sua mão, entendeu? Ele vai fazer um buraquinho e esse buraquinho vai ficar mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, até te machucar muito. Certo? O maior exemplo do ácido sulfúrico é com o açúcar. Ele carboniza o açúcar por inteiro. Se eu jogar ácido no açúcar, ele vai carbonizar com uma facilidade que você fica assim, senhor. E ele consegue fazer isso na sua pele.
A nomenclatura das bases vai ser quando o elemento for apenas uma base, quando ele formar uma única base. Quando eu falo assim, quando o elemento forma apenas uma base, quando o elemento forma duas bases, o que acontece? Às vezes o NOx do elemento é variável. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter formação de duas bases. O exemplo que está aí, é do ferro, que tem o NOx mais 2 e o ferro que tem o NOx mais 3. Beleza? Quando eu não tenho essa oscilação do NOx, esse elemento forma uma base só. Então, vai ser hidróxido, eu vou utilizar o prefixo hidróxido e depois o nome do elemento. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de amônio, certo? Então, toda vez que eu formar uma única base. Quando eu formar duas bases, ou seja, quando a base tiver dois NOx, dois ou mais NOx, o que eu posso usar? Eu posso usar o prefixo ico, quando o elemento tem o NOx menor. Então, se eu sei que o ferro tem o NOx mais 3 e mais 2, eu vou usar o ico quando o NOx for maior. Então, eu vou usar o ico com FeOH3, que é o NOx maior. E vou usar o oso quando o NOx for menor. Então, eu vou usar o oso, que é ferroso, né? Óxido férrico, óxido férrico, para o FeOH3 e hidróxido ferroso quando for o FeOH2. Eu posso usar o ico e o oso? Posso. Você pode pegar o mosquito teimoso, te meto no vidrico, só para você ter uma noção, ou você pode fazer de uma forma mais fácil, que também vai ser do mesmo jeito, se eu colocar o número do NOx. Então, hidróxido de ferro 3. Eu sei que o NOx daquele ferro é mais 3. Hidróxido de ferro 2. Eu sei que o NOx daquele ferro é mais 2, certo? Eu acho que assim, dessa outra forma fica mais fácil de entender. E toda vez que aparecer para vocês o ico ou o oso, o ico vocês lembram que é o NOx maior e o oso vocês têm que lembrar que o NOx é menor. Deixa eu ver, em lugar das terminações ico e oso, a gente pode usar os algarismos romanos, indicando o número de oxidação. Foi o que eu expliquei. Então, isso aqui são das bases. Vou tentar correr um pouquinho aqui com os sais. Os sais, eles são formados através da reação de neutralização do ácido e da base. Então, como que a gente vai entender, como a gente vai identificar os sais? Os sais, eles não vão possuir nem o H+, nem o OH-. Então, são elementos aleatórios que se uniram, que não possuem nem a hidroxila. Hidroxila é o OH. Então, em solução aquosa, eles sofrem dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente do hidrogênio e um ânion diferente do oxigênio ou do O2. O exemplo que eu dei aí de sal foi o cloreto de sódio e o fosfato de cálcio, porque são duas substâncias que não têm nem hidrogênio, nem a hidroxila, né? Como que a gente classifica? Os sais não oxigenados ou haloides, eles não vão ter oxigênio no meio da molécula. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o oxigênio ele vai estar complementando a molécula, formando um sulfato, um fosfato, um carbonato. Então, ele vai estar junto, ele não vai estar separado, certo? E quando ele está separado, ele deixa de ser um sal para ser um óxido. Então, a gente vai ter os sais não oxigenados, que não têm oxigênio na sua composição, e os oxissais, que são os sais oxigenados. Esses vão ter a presença do oxigênio na molécula, mas o oxigênio vai estar em forma de quê? Sulfato, fosfato, carbonato. Ele vai estar unido em alguma outra molécula para poder fazer aquele sal. Quanto ao número de elementos,
É a mesma coisa, né? Do monoácido, monobase, diácido de base. Aí aqui a gente vai usar sais binários, que ele vai apresentar dois elementos químicos, igual o cloreto de potássio, potássio e cloro. Os sais ternários, que vão apresentar três elementos químicos na sua composição, que é o sulfato de sódio, que eu acho que é sulfato de sódio, e esse BaP2O7, eu não vou saber o nome dele. E os sais quaternários, que apresentam quatro elementos químicos em sua composição. Eu acho que isso aqui é cianídrico, mas eu não vou arriscar falar o nome. Solubilidade em água, gente. Aqui está a tabelinha, né? Os que são solúveis, como regra, os nitratos, acetatos, cloretos, brometos, hidretos, sulfatos e os sais de metais alcalinos e de amônio. Então, toda essa galera aqui vai ser solúvel, os nitratos e acetatos são solúveis, os cloretos e os brometos são também. Tem uma musiquinha, que eu não vou cantar agora, porque faltam 6 minutos, e o restante, que são insolúveis, lembrem, prata, mercúrio e chumbo são os principais insolúveis. E que mais? Insolúveis como regra, né? Sulfetos, hidróxidos, carbonatos, fosfatos e sais não citados. E os principais, que são exceção à regra, metais alcalinos, alcalinos terrosos e o de amônio. Então, eu quero que vocês gravem só o seguinte, ó. Os nitratos e acetatos são solúveis, os cloretos, os brometos e iodetos são também. Só que tem as exceções, que são prata, mercúrio e chumbo. Vocês só precisam lembrar disso. O restante, a vida dá um jeito de te ajudar. E, por fim, a gente vai falar dos óxidos. Óxidos é o conjunto de compostos binários que tem o oxigênio, e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Ou seja, ele vai carregar para si os elétrons do outro elemento. Então, toda vez que eu tenho um elétron mais eletronegativo, ele é mais chamativo, ele quer as coisas mais para ele, beleza? Então, os óxidos moleculares, o elemento está ligado ao oxigênio e um metal, e os óxidos iônicos, que são o oxigênio ligado a um metal. Então, todo mundo da família 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são óxidos moleculares. Todos aqueles que estão no meio da tabela são óxidos iônicos. Como que a gente vai nomear um óxido? A gente vai indicar a quantidade de oxigênio, pode ser mono, tri, tetra ou penta. Então, vai ser monóxido de e o nome do elemento. Monóxido de carbono é o CO, dióxido de carbono é o CO2, trióxido de enxofre é o CO3. O que mais? Os óxidos formados por metais ligados ao oxigênio têm seu nome estabelecido pela seguinte regra: quando o elemento formar apenas um óxido. Então, vai ser óxido de e o nome do elemento. Óxido de sódio, de zinco e de alumínio. Quando o elemento forma dois óxidos diferentes, que é o mesmo caso daqui, ó, das bases, quando o NOx for formar, eu tiver dois NOx daquele mesmo elemento, eu vou usar os prefixos oso e ico, ou eu posso usar a numeração de oxidação, né, de ionização do ferro. Então, se eu tenho o ferro 2+, Fe2+, eu tenho o óxido de ferro 2 ou o óxido ferroso. Se eu tenho ferro com NOx 3+, eu tenho óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Certo? Isso aqui, gente. E a nomenclatura dos sais, vocês vão usar o eto. Cadê? O ato, né? Sulfato ou sulfeto, ou clorato, ou cloreto, tipo, ó, cloreto de sódio. NaCl, você vai usar o eto, que é o cloreto de sódio. Quando tiver com o
o O, né? PO4, SO4, vocês vão usar o ato, sulfato de sódio, fosfato de sódio e vocês vão usar o eto e o ato. Toda vez que eu tiver um sal não oxigenado é eto, toda vez que eu tiver um sal oxigenado é ato. Gente, isso aqui é um pouco das funções inorgânicas, né? Eu quero que vocês tenham um conceito, um apanhado geral do que são, né, as funções inorgânicas e como identificar cada uma. Eu tentei fazer um mapinha mental, mas sou péssima nisso. Então, foi isso que eu quero passar para vocês. A pergunta que fica é: vocês estão lembrados sobre química orgânica, sobre função, álcool, ácido carboxílico, aldeído, classificação de carbono, essas coisas? Isso é. Raíssa, uma parte. Não lembro muito bem. Ó, então vai ficar a critério de vocês. De todo jeito eu tenho que gravar essa aula. Isso aqui, ó, essa parte, esse negócio aqui eu vou deixar lá no Drive para vocês, porque eu quero. Isso aqui não vai ser agora, nem daqui 2 semanas que vocês vão aprender. Só quero que vocês saibam diferenciar ácido, base, hidroxissal. Não quero que vocês lembrem de nome nem de nada. Vocês vão usar aquela frase do mosquito lá, o mosquito teimoso de mate pigmento no vidrico, vocês saber que ânion, que forma e tudo mais. Tem 1 minuto para acabar. A gente vai fazer revisão? Eu quero fazer. Se vocês não importar da gente fazer agora essa parte do carbono, só para eu já tacar pau nessa parte e para a gente começar a fazer as questões do Enem. Porque senão a gente vai enrolar e eu não vou fazer. E o Enem vai estar aí e vocês não vão ver como é que faz 15 questões em 37 minutos. Ou se quiser deixar para a quarta também. Tamo aí. Vai cair, ninguém fala nada.